Bem-vindos, trago a vocês uma nova sequência didática de óptica geométrica sobre refração da luz. Hoje falando sobre os conceitos básicos da refração. Nós chamamos de refração a questão de que quando a luz vem de um meio e passa para outro, ela tem uma alteração no valor da sua velocidade. Pode ocorrer também, né, no meio dessa passagem, de que a direção da velocidade se altere, mas o conhecimento em si do termo refração da luz está relacionado ao valor da variação da velocidade. Se a velocidade variou, houve uma refração da luz quando mudou de meio. E pode ser tanto para aumentar quanto para diminuir, né? Se você vai para um meio mais refringente, é o termo que a gente vai dar para esse meio, a velocidade vai diminuir. Se vai para o meio menos refringente, a velocidade vai aumentar. Se ele vem com um ângulo zero em relação ao normal, ele atravessa sem desvio de direção. Se ele vem com outro ângulo qualquer que não seja zero em relação ao normal, ele pode sofrer desvio de direção. Para comparar os dois meios, criou-se um índice para poder indicar o que está ocorrendo. E esse índice está, na verdade, comparando a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio. Basta dividir um pelo outro. Nessa divisão, se nada é mais rápido que a velocidade da luz, né? Então esse número sempre vai ser maior ou igual a 1, e você vai ter a seguinte condição. O resultado do cálculo vai ser um número sem dimensão, porque se aqui eu tenho dimensão de metros por segundo e aqui eu tenho dimensão de metros por segundo, elas se cancelam nessa razão, e aí você tem um número adimensional. Então o índice de refração vai ser simplesmente um número, tranquilo. Vamos ver isso num exemplo para a gente entender melhor. Se a velocidade de propagação da luz no meio for um terço da velocidade de propagação da luz no vácuo, qual o índice de refração absoluto nesse meio aqui? Bom, ele deu uma dica aqui, né? A velocidade vai ser um terço da velocidade da luz. Quando se fala um terço de alguma coisa, esse d se transforma em multiplicação na matemática. E aí, multiplicar isso aqui, simplesmente é colocar o c em cima aqui no lugar do número 1. Aí vem para a fórmula do índice de refração, substitui o v por um terço de c, né? C sobre 3, e você tem a divisão de um número por uma fração, onde você vai manter o número e multiplicar pela fração invertida para a gente poder encontrar a solução. Cancela os dois c's aqui, o de cima e o de baixo, e o índice de refração é um número absoluto, é um número puro, ó, adimensional, número 3. Vamos falar um pouquinho sobre o índice de refração agora relativo. Quando você quer comparar o índice de refração absoluto de um meio com o índice de refração absoluto de outro meio, você tem um novo índice chamado índice de refração relativo. Mas o interessante é que você também pode ter esse índice comparando velocidades, né? Se a gente lembrar que o índice absoluto é a comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, tanto para um quanto para o outro, e substituir essas relações aqui nesta equação, nós vamos ter uma outra expressão, né, colocando aqui, que vai ser a seguinte: C sobre V2, C sobre V1. E aí eu tenho duas divisões de fração. Nessa divisão de fração, copio a primeira, inverto a segunda na multiplicação, corto os dois Cs, e olha o resultado, ó, V1 sobre V2. Note que está ao contrário aqui dos números dos índices. Então, a velocidade, já que ela é inversamente proporcional ao índice, né? Ela fica assim, e nós temos aí uma segunda fórmula. Então, o índice de refração relativo pode ser calculado utilizando as velocidades também nos meios. Vamos ver um exemplo disso? Temos aqui a seguinte situação. A velocidade de propagação da luz no meio é de 1,25 vezes 10 a oitava metros por segundo, e no outro meio, 2,5 vezes 10 a oitava. Determine o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B. É sempre importante saber quem para saber quem é o primeiro aqui, né? Dos numerozinhos ou letras na hora da relação, porque vai influenciar aqui quem fica na parte do numerador, quem fica na parte do denominador. Então, nós temos como dado aí a velocidade no meio A, a velocidade no meio B, e temos o índice que usa as velocidades, que seria essa relação aqui, né? Então, eu vou colocar do índice do meio A em relação ao meio B, fica o VB sobre o VA. E aí é só colocar os valores e correr para o abraço, porque 10 oitavos aqui corta, você pode dobrar aqui, fica 5, dobra aqui, fica 2,5, dobra aqui, fica 10, aqui fica 5, 10 dividido por 5 dá
o número 2. Fácil, fácil de calcular. Simples assim, tá vendo? Um índice e um número puro, sem problema nenhum. Agora, quanto às leis da refração, né, nós temos aí duas leis, como tinha nas leis da reflexão. A primeira lei diz que o raio de luz incidente, o raio de luz refratado e essa linha vertical aqui, a normal, todos os três formam um plano. Eles estão aqui no plano apresentado aqui na tela, né? Estão contidos no mesmo plano. É o que a gente chama em matemática de são coplanares. A segunda lei diz para a gente o seguinte: esse ângulo que é formado aqui com a normal e esse ângulo que é formado com a normal estão numa relação de produto em que se eu pegar o seno desse cara e multiplicar pelo índice de refração do meio onde esse raio está, isso vai dar uma constante, seja aqui ou seja aqui. Então ela fica nesse formato. N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. Essa lei é conhecida como lei de Snell-Descartes. Vamos ver isso num exemplo. Como é que a gente pode usar? Percebendo que agora tem seno na história, né? Um raio de luz monocromática propaga-se no meio onde o índice de refração vale raiz quadrada de 2. Não se assuste que agora é comum aparecer raiz quadrada dos números reais. Ao incidir com um ângulo de 30 graus na superfície, que separa esse meio de outro, cujo índice de refração vale 1, determine o ângulo de refração. Então, vamos pegar os dados. Primeiro índice de refração, raiz de 2. O ângulo correspondente de incidência é 30 graus. Segundo índice de refração, vale 1. E agora eu não tenho o ângulo de refração, que é o que ele quer saber exatamente. Eu vou para a fórmula do Snell-Descartes, substituo N1 aqui, substituo o ângulo aqui, substituo N2 aqui. Fica neste formato. Agora a gente vai na tabela de matemática, né? Aquela tabela de senos, cossenos e tangentes, como os ângulos mais comuns, e verifico que o seno de 30 graus vale meio. Então, aonde está escrito seno de 30 graus, eu substituo pelo meio. Tranquilo, ó. Aí esse 1 aqui não vai interferir, né? Seno vezes o número 1 é o próprio número 1. E essa raiz multiplica esse 1 aqui em cima, fica a raiz de 2 sobre 2. Então, o seno desse raio refratado é raiz de 2 sobre 2. Aí você volta para a tabela para identificar agora quem é o ângulo cujo seno tem esse valor. Você vem aqui para onde está a linha do seno, localiza a raiz de 2 sobre 2 e aí você tem o ângulo 45. Então, o nosso raio refratado é de 45 graus. Tá vendo? É simples, não é tão complicado. Vamos para o exemplo 4, mais um exemplo para trabalhar essa lei. Um raio de luz atravessa o meio 1, formando um ângulo com a normal de 30 graus e é refratado com um ângulo de 45 no meio 2. Determine o índice de refração relativo entre os dois meios. Essa é uma questão interessante, porque ele pede agora o índice de refração relativo, ele não pede o absoluto, ele não pede o ângulo, e aí fica mais interessante. Vamos ver. Eu tenho o ângulo de incidência, eu tenho o ângulo de refração, eu tenho o índice relativo, é calculado com N2 sobre N1, ou de V1 sobre V2, né? Então, dá as duas equações. Mas como aqui eu não tenho nem o índice absoluto e nem tenho as velocidades, eu não consigo calcular o que ele me pediu por essas expressões. Então, vou aqui buscar ajuda na lei do Snell-Descartes, e aí o que eu percebo nessa lei? Eu tenho os ângulos, ótimo. Se eu tiver esse ângulo e esse ângulo, ó, esse cara e esse cara pode ficar nesta relação sendo esse sujeito. Então, eu só preciso organizar melhor. Inicialmente eu vou dividir os dois lados por N1, porque aí aqui fica N2 sobre o N1, que é o que eu quero, ó, N2 sobre N1. Então, divido os dois lados por N1, cancelo N1 do lado esquerdo, e aí aqui já apareceu o que eu preciso. Agora eu só preciso tirar esse seno de R do caminho, né? Ele está aqui me incomodando. Então, eu vou dividir os dois lados por seno de R também. Aí aqui eu posso cancelar o seno de R, e aí fica aquela expressão, e fica uma maneira de eu calcular, já que eu tenho os ângulos. Tenho o N2 sobre N1, é o seno de I dividido pelo seno de R. Então, aí é só colocar o seno de 45, o seno de 30, vai lá na tabela de matemática, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 30 é meio, substituo, aí é uma fração dividida por outra, copio a primeira, multiplico pela segunda invertida. Cancelo esses dois números 2.
E o 1 aqui não vai interferir na divisão. A resposta dessa relação que foi pedida, da comparação do N2 com o N1, é a raiz quadrada do número 2. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.